Oi pessoal, tudo bem? Estou de volta com mais um resumo de corrida. Talvez quem acompanha aqui o canal com frequência repare no meu brilho sumindo progressivamente conforme a temporada avança, mas é porque realmente está bastante complicado me manter animada e com a energia lá em cima, torcendo para quem eu torço. Não vou me alongar muito nessa introdução, porque acho que não tem muito motivo para isso, não tem muito recado para dar. Eu só queria dizer que eu estou pensando em ativar o meu TikTok. Eu já tenho uma conta lá que eu não uso, com o mesmo arroba que eu tenho aqui no YouTube e no Twitter também. Mas eu não uso por enquanto, só que estou pensando em começar a postar conteúdos por lá. Por ser mais rápido, o algoritmo é melhor, alcança mais gente. Então, se vocês acharem que é uma boa ideia, por favor, deixem aqui embaixo. E também deixem ideias de conteúdos que vocês acham legais, porque eu não consumo conteúdo de Fórmula 1 no TikTok. Eu uso o aplicativo, mas não pra isso. Então eu não sei muito bem o que as pessoas gostam de assistir quando o assunto é Fórmula 1 por lá. Então, se vocês têm ideias, por favor, deixem aqui embaixo e já me sigam. Vai estar aqui na caixinha de descrição, junto com o Twitter e com o Instagram, como sempre. Dito isso, eu vou dividir esse vídeo não por sábado e domingo, eu vou dividir por equipes, assim como eu fiz no último vídeo de resumo, porque eu acho que fica mais fácil, para poder dividir a minutagem também é melhor. Então, se vocês quiserem pular para alguma equipe em específico, por favor, é só olhar aqui que vai ter as minutagens bonitinhas, divididinhas. Vamos começar por ela, que está no topo da tabela, tanto no campeonato de construtores quanto nos de pilotos, que é a RBR. É o ponto positivo do vídeo para quem torce para a equipe, porque as últimas semanas estão sendo de sonho para Red Bull Racing. Tudo dá certo para ela, tudo dá errado para as outras, depois de um início de temporada um pouco complicado ali, com os DNFs do Max, etc, etc. A Ferrari muito forte de início. A Ferrari está se mostrando um pouco cavalo paraguaio, enquanto a RBR está numa crescente e numa estabilidade bastante forte e entregando um carro cada vez mais confiável. Eu acho que talvez o único ponto poderia ser, e nesse vídeo vai ser, a suposta rivalidade entre o Verstappen e o Pérez, uma suposta briga interna entre os dois, que, na minha sincera opinião, inexiste. Assim, é legal como narrativa e para tentar animar um pouco as coisas e fingir que não vai ser tão monótono assim essa disputa com o Max no topo e o Pérez em segundo, como está nesse momento, né? Depois que o Leclerc não terminou a corrida de hoje. Mas, na verdade, eu realmente acho que essa competição não existe e não vai existir porque a RBR não vai deixar, assim. Quero deixar claro que quando eu digo isso, eu não estou falando como se fosse uma exclusividade da RBR, essa situação. Como se fosse a primeira equipe que cria uma situação de primeiro piloto e segundo piloto. Muito pelo contrário. Eu vivo mencionando isso aqui, né? Eu vivo mencionando aqui a relação entre primeiro piloto e segundo piloto. E nisso, eu já destaquei também que um segundo piloto, quando ele assina com uma equipe que tem um primeiro piloto muito bem definido, que tem uma estrela da equipe, ele sabe muito bem onde ele está se enfiando. Isso quer dizer que ele não vai ficar frustrado? Não. Isso quer dizer que ele não tem o direito de expressar essa frustração? Não também. Mas, querendo ou não, ele continua estando na posição de segundo piloto. E é isso que é pedido dele. É para isso que ele foi contratado. É assim que foi com o Bottas e com o Hamilton, é assim que é com o Sainz e com o Leclerc, e é assim que é com o Pérez e com o Verstappen. E eu não acho que ele tenha a força, o cacife para ameaçar essa posição dele dentro desse projeto, especialmente quando a gente fala sobre o competidor dele ser o Max Verstappen, que há muitos anos é o grande nome da RBR, é o cara da equipe e o protegido dela, né? Inclusive, é uma coisa que eu queria falar no vídeo que eu acabei não gravando sobre o GP de Mônaco, que assim, a RBR tem vários defeitos, na minha opinião. Não é uma equipe que tem um modus operandi que me agrada, pessoalmente falando, como consumidora da categoria, não só de Fórmula 1, como de Fórmula 2, Fórmula 3. Mas uma coisa eu devo reconhecer, eles fazem um trabalho ímpar protegendo e blindando o Verstappen dentro da equipe. No sentido de que, nem por um momento você duvida do quanto as pessoas na
RBR confiam no Max e em nenhum momento você duvida de como ele é a prioridade para essa equipe. E isso há muitos anos, né? Eu acho que eles poderiam esculhambar menos o segundo piloto, mas ao mesmo tempo, nos últimos anos, os companheiros do Max deixaram realmente de entregar certas vezes o que a equipe pedia e o que a equipe precisava, principalmente, né? Então, no final das contas, ter esse fiel escudeiro que entrega tudo para a equipe e que se doa também para o primeiro piloto, além de se doar para a equipe, é muito importante para um campeonato de pilotos, não só para um campeonato de construtores. E nisso eu reforço que eu acho que o Checo foi uma peça fundamental para o Max ganhar o primeiro campeonato dele, porque assim, acho importante dizer que Checo Pérez já passou por poucas e boas. Ele já foi segundo piloto para Lance Stroll. Então os piores dias dele na RBR são ficha. Podem ser ruins, podem ser frustrantes, mas ainda assim são ficha perto de momentos que ele passou em outras equipes. Então, para a RBR, para uma equipe que funciona como a RBR e que obviamente sempre colocou um piloto como prioridade, como a cara do projeto, né, como cabeça do projeto, é muito bom ter esse cara que obviamente se importa de correr, porque caso contrário ele não correria o risco que ele corre toda semana entrando na pista. Então, obviamente, ele ama o que ele faz, mas ao mesmo tempo ele não tem mais aquela ambição de um cara super jovem de eu quero revolucionar essa categoria, ainda mais o Pérez, que estava habituado a sempre estar em meio de grid e tudo mais. Estar numa equipe de topo de grid já era um upgrade sem tamanho, né? Mas aí entra a questão, o que acontece quando esse cara que entrou na Red Bull sem pretensões e sabendo o lugar dele, de repente se vê em uma posição de ganhar corridas, de não ver o Max correndo perto dele? Esse cara poderia deixar o bom momento subir a cabeça e começar a atrapalhar o primeiro piloto? Eu, pessoalmente, acho que não. E a minha justificativa para essa minha opinião vai muito na linha do que outros jornalistas também já falaram, da mídia especializada, de vários lugares do mundo, assim, de que, independentemente do quão frustrante seja você ser o segundo piloto no momento em que você tá bem no campeonato, no momento em que você está conseguindo ganhar corridas, a equipe rapidinho te lembra qual é a sua posição, sabe? Independentemente do Christian Horner ter falado que não, a gente não se importa com quem ganha, eles estão livres para competir. Quem acompanha de fato a categoria sabe que essa não é a realidade. Não é assim que a Red Bull funciona, não é assim que a Red Bull funcionou nos últimos muitos anos. Todo mundo sabe que o Max é a cara da RBR. Então, por mais que a equipe não vá expor publicamente que sim, nós temos a predileção por fulano de tal, fica muito claro que eles têm uma predileção, um favoritismo por fulano de tal, na prática, na pista. Falando de RBR em específico, nesse momento do campeonato, eu ainda acho que é bastante óbvio que eles vão priorizar o Max, porque no final das contas, ele é o líder do campeonato. Ponto, né? E em condições normais de temperatura e pressão, em uma pista que não é tão truncada quanto Mônaco, como hoje, por exemplo, em Baku, o Max consegue correr mais rápido do que o Checo, né? Naturalmente, assim, ele tem um domínio maior ainda do carro da RBR, ele ainda consegue tirar mais ritmo do carro do que o Checo. Por mais que, assim, não quero de maneira nenhuma descreditar o Pérez, ele é muito competente, ele faz o trabalho dele muito bem, mas hoje, por exemplo, em Baku, o Checo não deixou o Max passar, digamos assim, no sentido mais simplista da palavra, né, do termo, porque ele não, sei lá, parou e abriu pro Max passar, mas ainda assim ele não dificultou, né, inclusive no rádio o engenheiro dele veio e falou sem briga, por favor, não disputem entre si, né, falou pro Checo sem briga, mas ainda assim, mesmo que o Checo tentasse brigar, seria mais um gasto de pneu do que realmente uma briga emocionante, porque quando saíram as estatísticas, o Max realmente estava mais rápido do que o Checo, estava tirando mais ali do carro durante muitas voltas, mas aí surgiu um detalhe a mais na narrativa, né, que o pessoal gosta de um drama, uma coisa meio Drive to Survive, etc, sobre a RBR ter segurado o Checo na parada dele, né, porque foi uma parada muito ruim ali, de quase 5 segundos, se eu não me engano. Vou colocar aqui na tela quanto tempo foi. Eu sei que foi uma parada bem ruim e quando passaram o vídeo não teve algo ali, sabe, um macaco prendendo, uma coisa que deu errado, uma roda que não entrou, não teve nada ali que justificasse ser um pit stop tão ruim. E aí começaram as teorias da conspiração de que a RBR segurou o Checo no box para que não houvesse briga de qualquer forma, sabe, para obrigar ele a não brigar pela posição com o Max, porque afinal com o pit stop ruim, ele naturalmente ficou um pouco mais longe do Verstappen. Mas aí é uma questão muito assim,
pessoas imaginam coisas, não seria a primeira vez que isso aconteceria, mas ao mesmo tempo é importante dizer, é importante reforçar que quando a gente fala de comparação de ritmos e de velocidades, o Max estava sim mais rápido do que o Checo. Então se o Checo decidisse brigar pela posição com o Max, seria um negócio um tanto quanto juvenil da parte dele ali. Na situação que ele tá hoje em dia, na equipe que ele tá hoje em dia, eu realmente sinto que, por mais que seja frustrante e por mais que ele expresse a frustração dele em certos momentos, porque eu acho que é natural, né? Ele é um ser humano, então obviamente ele vai ficar frustrado de ter a capacidade pra ganhar e não poder tentar ganhar, já que até o Bottas mostrava, e digamos que o Bottas não é exatamente ali o suprassumo da pessoa empolgada, né, exaltada, por mais que ele mostre essa frustração, daí a ele querer desafiar a RBR, que é uma equipe conhecida por se livrar de obstáculos no caminho dela, né, surgiu um problema, ela se livra do piloto. Eu acho que já é um prognóstico um pouco ousado ali, sabe? Uma expectativa um pouco grande em cima do que o Checo pode ou não fazer, ou vai ou não fazer. Então, em resumo, essa é a minha opinião de que, se em algum momento o Checo achar que ele pode desbancar o Verstappen dentro da RBR, rapidinho a RBR acaba com esse sonho dele. Porque no final das contas, ele é um ótimo segundo piloto, de longe o melhor segundo piloto do grid atual, o que faz melhor esse papel, que desempenha melhor esse papel. Arrisco dizer que um dos melhores segundos pilotos dos últimos 10 anos, assim. Isso porque não só ele é muito bom em ficar em P2, mas também ele é muito bom em atrapalhar os adversários. Então eu acho que assim, ele é o pacote completo do que um segundo piloto precisa ser. Mas, por outro lado, realmente acho o auge da ilusão pensar que ele pode ameaçar uma equipe que é moldada em torno de Max Verstappen e, querendo ou não, ele fez por onde as coisas serem do jeito que são. E o contrato do Max ser até 2028 mostra que a RBR não tem a mínima pretensão de mexer nisso enquanto o Max não quiser. Enquanto o Max não quiser sair, a RBR vai continuar sendo moldada em torno dele. Mas, dito tudo isso também, nas últimas duas corridas, o Pérez teve sábados muito fortes, né? Agora, nesse domingo, em Baku, ele largou de segundo lugar, enquanto o Verstappen largou de terceiro. Então, querendo ou não, isso acaba acrescentando um pouco de tempero nessa suposta narrativa de um possível conflito entre Verstappen e Pérez. Hoje, o Pérez teve também uma largada muito boa, né? Conseguiu logo de início ali a posição do Leclerc, que foi o pole position. Agora a gente já vai entrar na Ferrari, já vai comentar a situação da Ferrari. Mas, querendo ou não, também a RBR chegou já como a favorita em Baku, pelo menos assim, eu vi todo mundo, todos os jornalistas comentando que a RBR vinha muito forte pra Baku por causa das retas, né? O carro da RBR é um carro que tá performando muito bem em retas. Um dia eu ainda quero fazer vídeos pequenos, assim, mais resumidos, sobre os pontos fortes e fracos de cada um dos carros. Eu tô pensando, inclusive, que talvez isso possa ser um TikTok. Mas, querendo ou não, é isso. As características do circuito de Baku favoreciam muito esse carro da RBR, então eles chegaram já com um clima de otimismo no ar, por mais que a Ferrari tenha tido um sábado muito bom, né? O Leclerc mais uma vez conseguiu uma pole position, a 15ª pole position dele. Pena que o campeonato não vale ponto no sábado, né? Pena que o campeonato não é um campeonato de volta lançada. Você tem que terminar a corrida, tem que ir bem na corrida, porque se fosse um campeonato que acabasse ali no sábado, a Ferrari tava sussa. O problema é só o resto. Inclusive, já quero entrar neles, já quero entrar na Ferrari, porque eu acho que era mais isso mesmo que eu tinha a dizer a respeito da RBR. É uma equipe que tá vivendo o momento de céu de brigadeiro, o momento dos sonhos, superou os problemas de DNF, de falta de confiabilidade, por enquanto sem novas grandes questões de motor ou de qualquer outra parte do carro. Óbvio que ainda tem muito campeonato pela frente, muita coisa pode acontecer, mas além de tudo, quase esqueci de falar, é a equipe que menos sofre com o tal do porpoising, que é o tal do efeito Boto, de bater e tal. Eles dominaram o pacote, como dizem. Eles pegaram o regulamento e conseguiram dominar todas as áreas dele para evitar que o efeito porpoising acontecesse sem perder velocidade, que é a grande questão de equipes como a Mercedes, por exemplo, que tá correndo com um carro super baixo, ali perto do chão, mas tá sofrendo muito com o porpoising, por mais que consiga ganhar velocidade, né? Pros pilotos é muito difícil, principalmente pro Hamilton tá sendo bastante difícil, exigindo bastante do corpo dele. Então, no final das contas, o negócio é que não teve nenhuma equipe que entendeu o pacote de regras, o novo regulamento, como a RBR entendeu até o momento. Porque, né, quando a gente fala
da principal rival da RBR, que é a Ferrari. O carro deles é muito eficiente, é muito rápido e sei lá o que, mas sofre bastante com o porpoising. Mas não vou me adiantar aqui, a gente já entra nesse tópico já, né? Vou só comentar um pouquinho antes algumas outras coisas sobre esse final de semana da Ferrari. Mais uma vez, o Leclerc teve um final de semana impecável quando a gente fala de desempenho individual, né, dele como piloto. Ele não errou. Poderíamos dizer que talvez a largada dele hoje não tenha sido tão incrível assim, mas eu acho que foi muito mais mérito do Pérez do que demérito dele, o Pérez ter conseguido pegar a posição logo na largada, né? Tanto que a Ferrari tentou ali uma estratégia de levar o Leclerc cedo para os boxes e no final das contas ele voltou para a ponta. Um pouco difícil saber se ele conseguiria manter isso a longo prazo, porque afinal ele precisaria administrar esses pneus. Tava meio complicada ali a situação dele de qualquer forma, mas ainda assim, depois ele retomou a ponta, mesmo que provisoriamente. Mas quando ele estava lá, inclusive a RBR não fez duas paradas boas, tanto pro Pérez, né, que eu falei que foi uma parada lenta, mas eles também não fizeram uma parada muito boa pro Max. Foi ali de 3,5 segundos, se eu não me engano. Não foi exatamente o auge da genialidade, né? Que a gente está acostumado da RBR, que são pitstops abaixo de 3 segundos. Não, eles fizeram 2 pitstops mais lentos ali. E quando ele estava na ponta de novo, o Leclerc, o carro dele pifou. E com isso já são mais de 60 pontos que o Leclerc perde só de problemas com a Ferrari. Não problemas dele, mas problemas com o carro ou de estratégia, né? Coisas que independem da performance dele como piloto. E assim, se eu como torcedora honorária da Ferrari estou extremamente frustrada, fiquei assim... No auge do mau humor depois da corrida de hoje, eu mal consigo imaginar o que passa na cabeça de uma pessoa como o Leclerc. Porque, obviamente, é muito frustrante pro Sainz também, né? Que também teve um problema no carro dele hoje. Mas, querendo ou não, o Sainz tem uma posição menos privilegiada dentro da Ferrari, né, de moral mesmo ali. Ele classifica meio assim, ele larga meio assim, ele não é exatamente o suprassumo do segundo piloto que pode cobrar muitas coisas da equipe. Sim, é super frustrante que o carro quebre, muito. Tira um pouco do poder da Ferrari botar nas costas dele quando o carro não entrega uma confiabilidade pro piloto, também. Mas nem se compara com a situação do Leclerc. Pra gente ter uma noção aqui de como a Ferrari enfiou o favorito deles num buraco, o George Russell tá 17 pontos atrás do Leclerc. George Russell, pilotando um W13, está 17 pontos atrás de Charles Leclerc, com uma Ferrari que era a potência do campeonato há algumas semanas. Então, assim, é uma situação de barril, uma situação inimaginável, uma coisa que assim, a Ferrari está perdendo para a própria Ferrari. Obviamente, a RBR tem o Adrian Newey, a expertise, todo o conhecimento da categoria para conseguir fazer um carro super eficiente e entender muito bem o novo regulamento, um cara que entende de mudança de era, etc, etc. Sim, a RBR tem toda essa capacidade, mas ao mesmo tempo, o principal inimigo da Ferrari não é essa RBR, e sim o fato de que a Ferrari não tem um projeto confiável. No começo da temporada, eu costumava brincar que a Ferrari não ia ganhar porque a Ferrari tinha desaprendido a vencer. Mas hoje eu já não acho mais que é tão brincadeira assim. Quem acompanha o meu Twitter, o meu Instagram, sabe que eu não sou uma mulher de muita fé, assim, eu não sou uma torcedora das mais otimistas. Então, desde Mônaco, eu já achava que a Ferrari tinha entregado o campeonato nas mãozinhas da RBR, só faltou o próprio Binotto entregar o troféu na mão de alguém da RBR que vai receber. Mas agora, depois de Baku, isso se consolidou de vez, sem dúvidas na minha cabeça. Eu realmente acho que a Ferrari entregou os 2 campeonatos de mão beijada na mão da RBR. Quero acreditar numa recuperação, num pacote novo, numa mudança milagrosa, que esse carro nunca mais vai quebrar, que o Leclerc vai virar, assim, um supra-sumo do piloto extra confiante em largada, nunca mais vai perder uma posição, que a Ferrari nunca mais vai errar uma estratégia. Querer acreditar eu quero, mas assim, querer e poder são coisas diferentes. Agora, por mais que os fãs da RBR fiquem intensos, não é uma equipe que parece que vai quebrar a qualquer momento, né? Não fica mais aquela impressão de que os carros estão se desfazendo, de que a qualquer momento o motor vai pifar.
passou um pouco isso. Já no caso da Ferrari, é o contrário. A gente espera o pior e o pior realmente acontece. Eu até fiz uma enquete no meu Instagram depois da pole do Leclerc de como a Ferrari ia perder essa vitória, de como a RBR ia ganhar a corrida. E assim, parece piada. Eu poderia ter colocado um todas acima nas opções, porque foi basicamente o que aconteceu. Pit stop de 5 segundos, uma estratégia que foi meio assim, ligeiramente duvidosa, já que o pit stop foi de 5 segundos, né? Então, eu realmente acho que o Leclerc, mesmo que ele estivesse ali com o carro inteiro, ele não conseguiria manter essa ponta até o final. Acho bastante difícil, a não ser que alguma coisa muito grande acontecesse com a RBR, porque o carro deles estava com um ritmo muito bom. E no final das contas, o carro quebrou. Todo domingo, quando eu acordo esperando algo da Ferrari, eu sinto saudade do meu W12. Eu sinto saudade da minha mamãe Mercedes, que agora virou nada. Agora tá lidando com um carro que fica pulando, com um golfinho. Eu sinto saudades, porque assim, esperar algo da Ferrari é padecer lá embaixo. Não é legal, não. Eu não quero mais viver isso, cansei. Foi ridículo. O caso do Sainz, que foi o carro que quebrou primeiro, né? O carro do Sainz quebrou antes do carro do Leclerc. Foi um problema hidráulico que tirou ele da corrida. Então, né, não foi ali de motor. Não sei dizer se é melhor ou pior, pra ser bem sincera, assim. Nessa altura do campeonato eu não sei mais o que é pior. E no caso do Leclerc, enquanto eu estou gravando isso aqui, ainda não tinha saído o que levou o carro dele a sair da corrida. Mas o fato é que foi um domingo desastroso para carros de motor Ferrari, porque o Magnussen e o Zhou também não terminaram a corrida por falhas, por quebras. Então, assim, sei lá. Eu não sei mais o que dizer, de verdade, assim. No final das contas, é aquilo que eu já falei no outro vídeo que eu fiz de resumo de corrida, que se não me engano foi de Barcelona, né? Que é normal, como eu mencionei agora sobre a RBR, né? Sobre o começo de temporada complicado da RBR, é normal que às vezes as coisas não deem certo. É uma temporada muito longa, de 22 corridas, então vai ter aquele momento do campeonato em que certas equipes vão ter uma queda de produtividade. Ano passado, por exemplo, a Mercedes teve muitos problemas, né? Ali no primeiro terço da temporada, muitos problemas, mas o negócio é muito mais sobre não perder pontos que você não pode perder e você ter um poder de recuperação, né? E nas duas áreas eu acho que a Ferrari não entrega e eu não acredito que ela vai conseguir começar a entregar daqui pra frente, por mais que eu queira acreditar que vai. Primeiro porque quando a gente fala de perder pontos que não podem ser perdidos, a Ferrari tá virando especialista nisso, né? Não foi em uma corrida, não foi em 2 corridas, já foram em 3 corridas aí. Então, 3 corridas, se você perdendo ponto por coisa imbecil, enquanto o seu rival tá ganhando todas. Além de tudo, tem ali um pouquinho do que a gente chama de sorte de campeão, né? Por exemplo, em Baku ano passado, quando o Lewis apertou o botão mágico e acabou saindo e perdendo a vitória por a mais absoluta besteira, né, que inclusive foi uma derrota muito doída, querendo ou não, o pneu do Verstappen tinha estourado, mas no final das contas minimizou o dano para ambos, porque nenhum dos dois pontuou. Agora, quando a gente fala da Ferrari fazendo besteira, a RBR não está fazendo besteira também. E na competição, quem faz mais besteira, agora a Ferrari já está disparada na frente e no momento muito complicado da temporada em que eles precisam ainda correr atrás da solução, enquanto a RBR já encontrou a solução. Então agora a Ferrari tem que correr atrás do prejuízo, enquanto a RBR já tá voando. E aí fica a pergunta, quanto tempo vai demorar pra Ferrari achar esse caminho? Quanto tempo vai demorar pra Ferrari achar essas soluções? E o quão na frente a RBR vai estar? Ainda mais quando a gente pensa que o problema da Ferrari não é só o carro, não é só o porpoising, não é só o motor, tem a estratégia também. Então é toda a base ali da equipe comprometida, né? Tem o trabalho do Leclerc, que o Leclerc tá entregando, mas querendo ou não também, tudo isso abala a confiança do piloto. Então, quando a Ferrari conseguir voltar a entregar um carro confiável e uma estratégia bem feita, o Leclerc vai estar no auge da confiança dele para conseguir bancar, competir com quem tá lá em cima? Ele ainda vai estar em condições de competir com quem tá lá em cima? Ou ele já vai ter que pensar como um piloto que tem que competir com o meio de grid, que tem que bater um George Russell? É uma situação muito complicada em que a Ferrari está e em que a Ferrari está colocando o Charles Leclerc, um cara que começou o ano com um carro que aparentemente entregava para ele
as condições de lutar pela primeira vez por um campeonato, e agora ele tá virando basicamente um acumulador de pneu, porque assim, todo sábado é muito bom. A volta dele nesse sábado foi sensacional, a volta perfeita. E aí chegou no domingo e ele tava entregando uma corrida confiante, bem decente dentro do que o carro entregava pra ele, do que o carro possibilitava ele fazer e da estratégia que a Ferrari montou. E aí, simplesmente, ele não consegue terminar, ele não consegue nenhum pódio, né? Então, é duplamente frustrante, porque não é só você perder pra RBR, que tem um carro que no momento é superior ao carro da Ferrari, mas você não conseguir ficar nem na frente da Mercedes, que tem um carro extremamente complicado, zoado, sem palavras, assim. Então, Ferrari mostrou um negócio que parecia uma Ferrari e no final das contas era mais uma vez uma areia. Antes de passar pra Mercedes, eu só queria abrir um parênteses aqui pra fazer uma nota um pouquinho mais extensa a respeito de Carlos Sainz, porque eu acho que ele é digno de uma observação um pouco mais profunda. No último vídeo que eu fiz, eu critiquei bastante a performance dele como segundo piloto e continuo achando que ele deve bastante em relação ao Leclerc e em comparação em relação ao Pérez, que é o segundo piloto da RBR. Querendo ou não, logo no começo da corrida ele estava tomando bastante tempo, tanto do Leclerc quanto das RBR, né? Mas ainda assim eu consigo enxergar uma certa evolução ali e acho que ele também seria, obviamente, muito beneficiado pelo negócio de ter um carro mais confiável em mãos, porque querendo ou não, se um piloto não sabe o quanto ele pode tirar daquele carro sem ele quebrar, isso obviamente vai afetar a confiança dele, né? Se o Sainz não sabe, assim como o Leclerc não sabe, o quanto ele pode tirar do motor, o quanto ele pode tirar daqueles pneus, o quanto ele pode fazer de maneira geral, de performance, para que a Ferrari chegue inteira no final da corrida, fica um pouco complicado. Então, sim, a situação da Ferrari de maneira geral, como equipe, de estratégia e de carro, acaba minando também, por consequência, a performance dos pilotos, e isso que eu acho que é uma situação muito complicada ali, porque é um conjunto que acaba não funcionando, né? O Leclerc dá a vida, faz uma volta perfeita no sábado pra ir chegar no domingo e ele saber que a equipe não vai entregar, ele saber que ele não tem um carro que consegue chegar inteiro no final, que ele não pode correr com o carro tudo que ele quer, porque senão ele vai quebrar. É uma situação bastante complicada, né? Também não acho que o Sainz está em posição ou vai ter a posição de ameaçar o Leclerc, mas seria bom que ele pensasse assim, né? Por mais que ele soubesse no final das contas que ele não pode ameaçar o Leclerc, que ele tivesse essa vontade, que ele tivesse essa ambição. Porque querendo ou não, tendo essa ambição, quem sabe ele lutaria mais por P2, por vitória e tal. Porque querendo ou não, o Pérez já conseguiu vencer, o Sainz não. O Sainz não tá nem chegando em pódio direito ali, né? Uma coisa meio um pódio pra Deus ver e semanas de nada. Então, assim, fé, esperando dias melhores para Carlos Sainz, porque ele também é um piloto que eu gosto bastante e que teve um ano passado muito bom e esse ano aparentemente ainda não se encontrou muito bem. Enfim, vamos falar dela, a Mercedes. A rainha do porpoising, a rainha do efeito Boto, que tá sendo muito cruel, principalmente com Lewis Hamilton. Já quero começar por aí, porque eu vi algumas pessoas meio que se questionando o porquê o Lewis sente tão mais o efeito do que o George. Né? O George sente bastante, o George é um grande crítico, inclusive, né? Ele fala bastante sobre os efeitos do porpoising, que ele acha que é perigoso, que ele acha que é uma questão de tempo até ter um grave acidente por causa do efeito Boto, mas ainda assim ele sente menos no onboard, né? Quando tá ali a câmera do carro, a gente consegue ver que o Lewis balança bem mais dentro do carro, e no final das contas, pelo que eu vi em alguns sites estrangeiros, é aquilo de sempre, de que o carro do Lewis e do George tem acertos diferentes, e aparentemente em Baku o carro do Lewis tinha uma peça diferente em relação ao carro do George. Não sei exatamente o quanto isso em específico afetou o porpoising, o quanto isso fez piorar a bateção no carro do Lewis, mas o fato é que sim, os carros deles são acertados de formas diferentes, e assim, gente, isso é muito comum, tá? É importante dizer que os pilotos, eles têm estilos diferentes, e aqui a gente tá falando de um novo regulamento, de um novo carro. As equipes vão querer potencializar os resultados, vão querer potencializar os estudos em cima dos carros, né? Vão querer testar tudo o que elas podem para ver o que funciona ou não. O Lewis já deixou claro que ele se disponibiliza para fazer mais testes do que o George faz, por ter mais experiência, por estar com a equipe há mais tempo, etc, etc. Então isso afeta negativamente o carro dele quando os testes não dão certo, né? Quando algum acerto não dá certo. Eu acho um pouco impressionante que algumas pessoas ainda tenham a pachorra de dizer
que é frescura da parte do Lewis, porque quando você vê os vídeos dele dentro do carro, você percebe o quanto aquele carro está batendo, você percebe o quanto o W13 é um liquidificador, uma coisa impressionante assim. Então eu nem consigo imaginar os efeitos daquela bateção no corpo, num carro que vai a 250 km por hora durante mais de 50 voltas. Obviamente vai doer, assim, não tem como dizer que é mentira, que é exagero, mas eu acho que a principal preocupação realmente é isso de efeitos a longo prazo, né? O Toto Wolff veio a público dar uma entrevista sobre o assunto, falando que o Lewis é dúvida para o Canadá por causa das dores nas costas, que não é só uma coisa superficial, que parece mais sério. Eu acho, pessoalmente falando, que é uma valorizada ali na situação, é mais pra chamar atenção, pra poder fortalecer a causa da Mercedes, né, porque afinal é a equipe mais prejudicada. A Ferrari também tem bastante, mas a Mercedes é a mais prejudicada, a que mais tá sofrendo em performance e em efeitos nos pilotos com o porpoising. Mas, assim, a gente sabe que o Toto Wolff é uma figura política na Fórmula 1 muito forte, que ele é muito bom de discurso. Obviamente a FIA escuta ele, principalmente depois do ano passado, né, da Mercedes ter calado a boca em relação à polêmica com Michael Masi e tudo mais. Acredito sim que a FIA vai escutar o que o Toto Wolff tem a dizer, porque ele não é qualquer pessoa falando. Por mais que eu ache muito engraçado que a FIA se preocupe horrores com piercing, brinco e anel, enquanto os pilotos ficarem sem cabeça porque o carro bate mais que sei lá o que, eles não falam um pio. Importante destacar que não existe uma solução fácil pro porpoising, uma coisa que você faça assim e todo mundo não tenha mais. É uma questão que surgiu com o novo regulamento. Obviamente iriam surgir novas questões com um carro tão diferente em relação aos carros do passado, né, do ano passado. Então não é surpreendente e não é o fim do mundo que o porpoising exista, mas ao mesmo tempo é uma questão que acredito sim que vai tirar aí umas noites de sono da galera da FIA, porque não vai ter uma solução que eu acho que vai agradar gregos e troianos, assim. Eu já li algumas coisas, algumas teorias de solução e tal, que inclusive podem virar um TikTok também. Ó, tô gravando, já tô tendo ideias aqui de pautas pra TikTok. Mas enfim, eu li algumas coisas a respeito de algumas possíveis soluções, mas aparentemente algumas delas castigam quem já entendeu o regulamento. Por exemplo, não valorizam o trabalho da RBR em evitar o porpoising, e outras poderiam resolver para algumas equipes, mas não para outras, sabe? Ou resolveria o problema da bateção, mas pioraria outros problemas que poderiam também ser muito perigosos e etc. Então é uma coisa meio tirar de um lado para colocar no outro, e quem vai ser prejudicado, quem vai ser valorizado, as equipes que entenderam melhor o regulamento ficarem chateadas, etc, etc. Então, acredito que ainda vai dar muito pano pra manga isso, mas o caso da Mercedes realmente parece ser a situação mais urgente e mais precária de todas. Também queria notar aqui que algumas pessoas deram a sugestão mais óbvia, né, que o Norris também acho que deu, o Lando Norris também acho que deu, de subir o carro da Mercedes, né, deles pararem de correr com um carro tão baixo, tão perto do chão, mas segundo o que o Toto Wolff falou, isso também não seria possível, seria incompatível com o modelo de carro deles. Então, assim, é uma situação complicada. Eu não sei se é o famigerado migué de Toto Wolff, se na verdade ele só não quer subir o carro porque ele sabe que vai perder performance, e aí ele quer uma outra solução, quer tirar uma vantagem pela tangente, etc, etc. Mas é uma coisa um pouco complicada, né, de analisar ali. Acho que a FIA realmente vai ter que trabalhar em conjunto com todas as equipes para ver, não só para agora, mas a médio e longo prazo, o que eles vão fazer com essa questão do porpoising e que regras podem ser implementadas, mudanças de perfil de carro ou qualquer coisa assim, uma padronização diferente que ainda não existe, para que isso deixe de ser um grande assunto, um grande tema e, no final das contas, um grande perigo, já que eles estão super preocupados e empenhados em convencer todo mundo de que a prioridade deles é a segurança e tudo é pela segurança. Vamos ver aí como vai se desenrolar, mas, de maneira geral, foi um final de semana que saiu, assim,
bem pra Mercedes, né? Saiu bem melhor que a encomenda, um P3 pro George Russell e um P4 pro Lewis, com porpoising e etc, e tudo mais que tinha direito. Inclusive, o Lewis foi piloto do dia, então foi um final de semana que, independentemente das questões, foi bastante bom pra equipe. O P3 do George, ele inclusive ganhou o apelido, né, de Mr. Consistency, porque ele terminou todas as corridas esse ano nos 5 primeiros lugares ali, nunca ficou fora de um P5, então é um ano muito bom do George. Quero reforçar aqui que eu realmente acho que a Williams é a melhor escola que um piloto pode ter, né, que um piloto poderia ter, no caso do George, para chegar em uma equipe como a Mercedes, que está passando por uma situação difícil, mas ainda assim é uma situação difícil que, em comparação com a Williams, não é nada, né? É uma coisa meio Sérgio Pérez, assim, né? O pior dia do Sérgio Pérez na RBR é melhor do que o melhor dia dele na Force India, sabe? Acredito que é uma coisa mais ou menos assim com o George Russell, que o pior dia dele no W13 ainda assim é melhor do que o melhor dia dele na Williams em qualquer um dos 3 anos que ele passou lá. Então acho que isso ajuda muito ele, ajuda muito a mentalidade dele, e querendo ou não, ele não é um heptacampeão que esperava estar concorrendo ao octa e agora tá brigando por P4 e P5, né? Ele é um cara que ainda tá no começo da carreira, ainda não tem nenhuma vitória, tá aí lutando pra se firmar como futuro de uma equipe gigantesca como a Mercedes. Então acredito também que o nível de motivação, a ambição, a mentalidade, tudo é muito diferente entre os dois. Além disso, de acerto de carro, de histórico, assim como muitas outras pessoas. Eu também digo que esse é o pior carro da carreira do Lewis na Fórmula 1, o pior carro que ele teve em mãos. Não acho também que ele viveu um momento tão ruim quanto esse, assim. Não consigo me lembrar, mesmo em 2016, mesmo durante a hegemonia da RBR, assim, nossa, eu acho que esse é o pior momento da carreira dele. Então é complicado, né? É uma mudança de mentalidade, uma mudança de realidade imensa, assim, né? Que você tá numa hegemonia da Fórmula Mercedes e de repente você tem que se acostumar com um P4 e um P5. Mas ainda assim, para a atual realidade da equipe, foi um ótimo resultado, patrocinado pelas Ferrari, que quebraram, né? Se as Ferrari não tivessem quebrado, não teria como um pódio pro George, seria muito difícil, um P4 pro Lewis mais difícil ainda, mas quebraram essa e voltou a ser RBR Mercedes no topo. Me senti em 2021 por um breve momento. Um flashback. Quero acreditar que a equipe vai conseguir se acertar em algum momento, pro Lewis não perder a famigerada estatística de ter ganhado uma corrida em toda a temporada que ele disputou na Fórmula 1, mas ao mesmo tempo eu confesso que a cada corrida eu vou perdendo mais a esperança de que isso vai acontecer. Claro que impossível não é, porque a gente sabe que, sei lá, o Gasly ganhou uma corrida, o Ocon ganhou uma corrida, então assim, né, coisas acontecem, ainda mais uma temporada em que a Ferrari tá como tá, quebrando toda hora, etc, etc. Tudo pode acontecer, mas os problemas não mudam, né? A gente pensa que vai melhorar, que tá diminuindo, que tá batendo menos, que tá indo melhor em reta, que tá indo melhor em curva, e vão surgindo novas coisas, e o problema some uma corrida e volta na seguinte. Então, assim, pro Canadá, a Mercedes já adiantou que não vai ser uma corrida fácil, que não é uma pista muito boa pro W13, assim como as outras 21, né? Nenhuma pista é boa pro W13. Mas Baku e Canadá, Montreal, eles já adiantaram que não seriam pistas boas pro W13. No final das contas, Baku não foi tão ruim assim, né? Vai ter um pódio ali vindo no meio da confusão. Então, quem sabe também Montreal não seja tão ruim no final das contas. Mas mantendo as esperanças baixas, rasteiras e mais rasteiras que o W13 no chão do circuito. Agora, quando falamos de outras equipes e outros pilotos, eu queria destacar aqui hoje Pierre Gasly, Sebastian Vettel e Fernando Alonso, que tiveram um dia muito forte. Principalmente Gasly e Vettel eu queria destacar aqui, porque o Gasly teve um começo de ano muito difícil, muito complicado, em que a AlphaTauri não estava entregando muita coisa ali pra ele, e que em certos momentos parecia que o próprio Gasly não estava se dando muito bem com o carro, né? O Tsunoda, inclusive, deu uma crescida ali pra cima dele, mas agora parece que as coisas voltaram um pouco mais pro eixo, ele tá numa maré melhor ali de desempenho, e hoje foi uma amostra disso, com ele conseguindo um honestíssimo P5. Não foi uma corrida em que ele deu tanto trabalho pro Lewis, como ele normalmente dava ali no ano passado, né? O tal do Monte Gasly, mas ainda assim ele foi muito bem. É importante dizer que quando o Lewis veio pra cima dele e engoliu o Gasly, ele estava
tava com pneus bem melhores que os do Gasly, né? Eles fizeram estratégias bem diferentes, o Lewis parou bem cedo, inclusive numa estratégia que eu fiquei meio... Mercedes, sei não. Mas no final das contas acabou dando certo, mesmo que a parada da Mercedes em si tenha sido ruim, porque foi uma parada ruim. O Lewis caiu de P7 para P11, mas ainda assim ele se recuperou e conseguiu terminar em P4. Só que, independentemente disso, eu realmente acho que o Gasly fez um trabalho muito bom de administração de pneus e, enfim, né, de levar o carro que ele tinha para um P5, que é muito além do que é esperado em situações normais, né? Mais uma vez também, né, quero deixar claro aqui que todas as posições foram favorecidas pelo fato de que a Ferrari quebrou, obviamente. Inclusive, eu achei muito engraçado que os comentaristas tenham dito tanto sobre... Comentaristas do Brasil, no caso, né? Tenham dito tanto, falado tanto sobre a corridaça das RBR, porque o próprio Verstappen admitiu que, sim, a vida dele foi muito facilitada pelas Ferraris terem quebrado, né? Porque, caso contrário, seria uma outra história, uma outra narrativa. O segundo destaque que eu falei que eu queria dar, né, desviei aqui do assunto, quase esqueci, mas é Sebastian Vettel, uma segunda semana bastante boa dele, né? Em Mônaco também ele fez uma corrida bastante honesta, mas nessa, em Baku, eu realmente acho que ele tirou leite de pedra do carro da Aston Martin, que é uma carroça também, um carro muito ruim, muito mal nascido. O Stroll sofre muito com ele, né? Tá sofrendo muito com ele, mas o Vettel, por outro lado, acho que ele tá tirando tudo que ele pode ir além de um projeto tão ruim assim, e terminou com um P6. Com um P6 assim, que sem palavras, realmente ali no braço. E teve um quali também muito bom ontem, chegou no Q3, então assim, palminhas para Sebastian Vettel. Espero, torço muito, gostaria muito que a Aston Martin melhorasse ao longo do ano para entregar algo mais trabalhável ali pro Sebastian Vettel, algo que ele pudesse conseguir um resultado bom assim, com menos efemérides, com menos carros quebrados e tudo mais. Mas por enquanto é o que temos para hoje, um resultado de um P6 cheio de fatores externos cooperando, mas que tem muito aí do mérito do Vettel, sim. E o Alonso em P7 também é outro destaque bastante positivo por motivos parecidos com esse do Vettel. O carro da Alpine não é lá grandes coisas, não chega a ser ruim como a Aston Martin, mas também não é grandes coisas e ele constantemente está conseguindo resultados bastante decentes e ficar na zona de pontuação e na frente do Ocon e entregar um certo entretenimento ali. De maneira geral, eu não achei que foi uma corrida muito eventiva, assim, muito emocionante. Se as Ferraris não tivessem quebrado, seria um tanto quanto monótono. Continuo com a minha opinião de que eu acho essa temporada ligeiramente picolé de chuchu, assim, principalmente comparado aos últimos 2 anos. Prometeram muito desse novo regulamento, de que ele ia estimular muito a competitividade, de que ia revolucionar a categoria, e quem sabe isso vai acontecer aí a médio e longo prazo, mas para esse ano em específico está sendo realmente, mais uma vez, a reconfiguração da hegemonia, e é inegável que, se você esperava, de fato, uma competitividade maior, os carros estão conseguindo se acompanhar mais de perto, mas uma coisa é você ficar seguindo o outro, assim, né, tá na bunda do carro, outra é você conseguir ultrapassar. E quando a gente fala disso, dos carros conseguirem encostar e ultrapassar, já diria Isabela Boscov, inovador e revolucionário? Não. Não é. Mas de resto também queria destacar aqui as McLaren, a situação das McLaren essa semana, que assim, pela primeira vez, Daniel Ricciardo terminando na frente de Lando Norris, com os dois ali com o carro inteiro, sem grandes problemas em nenhum dos dois. Um negócio muito doido que criou pela primeira vez um climão entre os pilotos. Nossa, Drive to Survive vai espremer aí uma rivalidade, vai inventar rivalidade até onde não puder mais, só dessa corrida, porque a situação foi a seguinte: o Alonso estava na frente de Ricciardo e Lando Norris, com essa configuração, Alonso, Ricciardo, Lando Norris. A McLaren estava vendo nos dados deles, nos computadores, que, teoricamente, eles tinham o ritmo para passar o Alonso, que as McLaren estavam mais rápidas do que a Alpine, mas o Ricciardo não estava conseguindo chegar e passar. Por isso, o Ricciardo cedeu a posição para o Lando, porque, em teoria, o Lando conseguiria chegar no Alonso e passar. Mas o Lando também não conseguiu, porque afinal, aparentemente, o problema dessa vez não era Daniel Ricciardo, não era a peça atrás do volante. E aí, bem no final da corrida, a McLaren pediu
gentilmente para que Lando Norris devolvesse o favor, devolvesse a gentileza e deixasse o Ricardo passar. Que foi o que aconteceu. O Lando ficou bastante frustrado, bastante infeliz com a situação. Dá pra dizer ali que ele tem uma moral, porque afinal ele ganhou quase todos os pontos que a McLaren tem, né? Então dá pra dizer que não tem por onde ele pedir isso, mas a McLaren não deixou ele passar de novo, né? Porque ele pediu por gentileza para que o Ricardo deixasse ele passar, porque ele estava mais rápido, etc, etc. Isso bem no finalzinho da corrida, mas acabou não acontecendo e o Ricardo terminou na frente. O Lando postou uma foto com o Ricardo no feed do Instagram pós-corrida, deixando assim, descartado qualquer tipo de rumor de que os dois estivessem tretados e se odiassem, etc, etc. Mas ali pros meros minutos pós-corrida, teve quem criasse um climão e falasse, meu Deus, racha na McLaren. Seria um pouco assim, né? Um racha por P8 e P9. O que fazem, né, McLaren? Pelo amor de Deus. Mas, obviamente, mais uma vez, é normal que os pilotos manifestem frustração, que eles mostrem que eles estão insatisfeitos com alguma situação. Isso não quer dizer que, meu Deus, a equipe vai se desmoronar, né? No final das contas, quando a adrenalina baixa, as situações se alteram muito, né? Os ânimos se acalmam, os pilotos ficam mais ponderados, mas quando você tá lá pilotando e realmente lutando pelo resultado, é uma outra situação, é um outro contexto, e obviamente os pilotos mostram muito mais esse lado, quero pontos, quero ficar na frente. E assim, né? Mais uma vez, faz parte da configuração ali e do que é ser um piloto de Fórmula 1. Nada de anormal. E quase esqueci, mas não posso deixar de fora o troféu Engenharia do Ano para AlphaTauri, que consertou a asa móvel do Yuki Tsunoda com uma silver tape ali. Passou um durex na asa móvel dele, virou meme porque não teve muito assunto na corrida, então acabou virando um assunto. Mas é importante dizer que essas fitas, elas são, assim, especiais, não é incomum que elas sejam usadas. Ano passado teve alguns casos em que usaram essas fitas para remendar alguns pedaços de carro que estavam caindo, mas querendo ou não, eu fiquei bastante surpresa que a AlphaTauri não recolheu o carro do Tsunoda, porque assim, tava muito solta a peça. Então se caísse e fosse para trás, com a velocidade que um Fórmula 1 atinge, era perigoso, sabe? Ele não podia abrir a asa móvel, ele tava fora da zona de pontuação. Então eu não entendi muito bem o porquê a AlphaTauri não recolheu esse carro e porque o Tsunoda não acabou levando alguma punição, porque assim, era realmente uma situação perigosa da peça soltar e cair na cabeça de alguém, né? Tá bom que tem o alloy, etc, mas ainda assim, né, a FIA ama segurança, etc, etc. Então chegaram a falar que talvez ele fosse punido, mas não foi. E outro aqui, né, falando em Mr. Consistency, não é só Russell que é consistente, não. Também temos Nicolas Latifi consistentemente no P16, o homem que levou 10 segundos, um stop and go de 10 segundos ali, logo na largada, porque o engenheiro dele tocou no pneu dele antes da largada, então ele levou uma punição de 10 segundos. Um gênio do automobilismo, uma coisa incrível e maravilhosa. Ele e Mick Schumacher é uma competição próxima para saber quem é mais genial ali, quem merece mais a vaga, uma coisa incrível. No caso, eu acho o Latifi bem pior que o Mick Schumacher, tá? Quero deixar isso claro aqui, bem mais pay driver, assim, teve que lutar horrores na Fórmula 2 para conseguir um resultado mequetrefe, para justificar ele ir pra Fórmula 1. No caso do Mick, ele ganhou a Fórmula 2 com bem menos tempo, bem menos esforço ali da parte dele para isso. Então acho o Mick melhor que o Latifi, mas no caso do Mick, ele não tem tanta habilidade assim, isso eu assumo, apesar de eu gostar muito dele pessoalmente falando. E, nossa, assim, não tem... O homem não tem o povo, não tem a equipe, não tem a sorte, não tem nada, sabe? Nada está a favor dele esse ano, realmente está sendo bastante complicado. Assim como o Lance Stroll também, né? É a trindade ali, a trindade do automobilismo, uma coisa maravilhosa. Latifi, Mick Schumacher e Lance Stroll. Lance Stroll no sábado, assim, se esforçou pra bater, se esforçou pra destruir o carro, conseguiu. Então, assim, um trio que tá tendo um ano bastante difícil e que, né, é o trio mais discutido de vão ficar ou não pro ano que vem. Eu, pessoalmente, acho que o Stroll realmente, a não ser que o pai dele vem da equipe, vai ficar lá. É isso aí mesmo que temos pra hoje. E o Latifi, eu já acho que vai sair, eu acredito bastante, né? Os rumores
sobre ele, de ele não conseguir se manter, são bastante fortes, né, e bastante consistentes, fazem muito sentido, principalmente sobre a Williams não precisar mais do dinheiro dele tanto assim, então acho difícil ele se manter ano que vem. E no caso do Mick Schumacher, eu acho que é o mais complicado, assim, o que mais me deixa em dúvida, com uma incógnita na cabeça, porque por um lado ele é protegido da Ferrari, ele tem um nome forte, ele se dá bem ali dentro da Haas. Por outro, o prejuízo que ele dá no momento em que a equipe tá frágil financeiramente, e que tem um teto orçamentário, e que eles querem se reerguer, querem se fortalecer como marca. Então, assim, é muito ruim ter um piloto que não faz nenhum ponto e não entrega nada pra eles, basicamente. É complicado, é uma faca de dois gumes, eu não sei muito bem o que pensar sobre a situação dele, assim. O Joe também é uma outra incógnita ali, né? Mas, no caso, ele é menos discutido, porque... ninguém discute muito a Alfa Romeo, né? É uma equipe, é a ONU da Fórmula 1. Fica aquele negócio ali, né? Bottas e Joe, ninguém discute, eles simplesmente estão ali e no final a gente só vê se eles terminam a corrida ou não. Não existe muita discussão a respeito do que acontece dentro dessa equipe. Eu acho que é isso. Esse é o vídeo de hoje. Por favor, comentem, compartilhem, curtam, deixem sugestões e a gente se vê, se tudo der certo, semana que vem. Um beijo!